Faltam reagentes para exames no Laboratório Regional de Ceilândia. O problema se arrasta há quase um ano e as denúncias não param por aí. Confira na reportagem de Érica Blaine. A placa do Laboratório Regional de Ceilândia dá indícios de como está a situação lá dentro. Em alguns setores, faltam até mesmo pias para funcionários lavarem as mãos. Já nesta sala de esterilização, até existe uma pia, só que o vazamento compromete a higiene. E tem mais problemas por aqui. Segundo o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Laboratório, a unidade foi criada para atender pacientes de Ceilândia e de Braslândia. Só que há aproximadamente um ano faltam reagentes para a realização de exames, dos mais simples, como os de urina, aos mais complexos, como os para diagnosticar o câncer. A imunologia ela está parada, tem exames como ferritino, toxoplasmose e citomegalovírus, que esses são exames que são utilizados para mulheres grávidas também. Aqui não está sendo feito. VDRL, que é para diagnosticar sífilis, só está fazendo o teste rápido. Porém, quando eu faço um teste rápido, se deu positivo, eu tenho que ver a titulação. Então eu tenho que ver em que grau o paciente está com essa bactéria no organismo, e isso não é feito por falta de reagente. Sem os reagentes, não teve outro jeito. Fernando foi obrigado a pagar para fazer exames. O que a gente pode fazer é se agarrar a paredes, né, para poder realizar os exames. Senão a gente fica à mercê, estamos jogados ao léu. Como se não bastasse a falta de reagentes, o presidente do sindicato denuncia outra situação que dificulta o trabalho dos funcionários: a falta de espaço. É que há 5 anos o laboratório foi dividido ao meio para abrigar as 4 equipes do programa Saúde da Família que atendem o sol nascente. Esta servidora, que prefere não se identificar, descreve os desafios de atender tanta gente de maneira improvisada. Nós temos 3 consultórios para atendimento médico, clínica, pediatria e um consultório de ginecologia para dividir entre 4 equipes. Uma única sala de triagem de pediatria para todas as crianças sol nascente, uma única sala de triagem também para todas as clínicas médicas e outros atendimentos para todo o sol nascente. Então é muito complicado trabalhar assim. E olha que situação revoltante e grave. Está vendo essas várias caixas espalhadas pelos corredores, ocupando pouco espaço destinado ao laboratório e ao programa Saúde da Família? O sindicato denuncia que são materiais odontológicos novinhos, depositados dessa maneira há cerca de um ano. Só pedir a Deus, né? Misericórdia, porque o governo mesmo não tem misericórdia de ninguém. A Secretaria de Saúde informou que os reagentes TAP e TTPA não estão em falta na rede. Há já outros 9 reagentes, entre eles o de dosagem de insulina, de teste de gravidez e de análise de tireoide, estão em processo de compra, alguns em fase final e outros aguardando ainda licitação. E a Justiça do Distrito Federal deu um prazo de 10 dias para que a defesa do doleiro Lúcio Funaro entregue um novo mapa das câmeras que fazem monitoramento da prisão domiciliar dele, além de todos os vídeos gravados entre os dias 20 e 31 de dezembro. O primeiro relatório não abrange toda a propriedade, podendo haver pontos cegos na casa onde Funaro cumpre prisão domiciliar em São Paulo. Vamos entender essa história com a Renata Dourado, já está por aqui. Era para ser um Big Brother, né, Renata? Mas está meio meia boca, né? Perfeito, Rodrigo, exatamente isso. Era para ele ser monitorado 24 horas, né? Saber todos os passos dele. E olha que interessante, quem teve esse documento com exclusividade foi o nosso repórter aqui da Rádio Band News FM, Ivan Brandão. Então, você sabe que repórter às vezes é bicho chato, tem que ser mesmo, né? Então, ele estava pesquisando e verificou exatamente isso. Então, nesse documento, o juiz detalha que existem esses pontos cegos. Então, existem lugares que não tem câmeras e que deveria ter para que Lúcio Funaro possa ser monitorado. Com isso, existe a possibilidade que ele saia sem ser visto. Existe também um outro problema que foi detectado. O juiz também determinou que um agente, um oficial de justiça, faça visitas surpresas para ver se realmente Lúcio Funaro está lá na casa dele, nessa fazenda, cumprindo essa prisão domiciliar. E isso não está acontecendo porque quando o juiz emitiu esse documento, essa determinação, o judiciário já estava em recesso. Então esse documento não foi para a comarca, para essa cidade no interior de São Paulo, onde Lúcio Funaro está cumprindo essa pena.
Lúcio Funaro confessou vários atos de corrupção e delatou vários esquemas de corrupção também envolvendo a cúpula do PMDB, inclusive envolvendo o nome do próprio presidente Michel Temer. Ele cumpriu pena, Rodrigo, em regime fechado durante 1 ano e meio, inclusive ficou preso aqui na Papuda, até que o juiz determinou a prisão domiciliar. Quando houve essa determinação da prisão domiciliar, veio um outro problema. Ele deveria ser monitorado com tornozeleira eletrônica. O fato é que o Estado não tinha tornozeleira eletrônica para ele. E aí, diante dessa dificuldade, foi o próprio Lúcio Funaro que deu essa sugestão. Qual a sugestão dele? Não, então eu coloco várias câmeras na minha fazenda, eu vou ficar nessa prisão domiciliar com essas câmeras aí me monitorando de forma que vocês podem verificar todos os meus passos. Só que isso não vem acontecendo, né? Então, diante disso, os advogados dele têm esse prazo para se defender. Nós entramos em contato com os advogados e eles disseram que ainda não receberam oficialmente esse documento, mas vai ter sim que responder e fazer a coisa certa. Como você falou, Big Brother tem que ser de maneira correta, de maneira certa, para que as autoridades tenham realmente esse conhecimento e possam verificar se ele está cumprindo essa prisão domiciliar ou não. Tem que funcionar, né, Renata? Teve até aquele pedido, né, Cláudio, de um amigo para jogar tênis com ele, pelo menos esse a justiça negou. Agora não está camarada demais essa prisão domiciliar? Exatamente. Aliás, o acordo de delação premiada do doleiro Lúcio Funaro tem sido muito criticado na justiça e também na área de advogados, né? E na Polícia Federal, sobretudo, porque beneficiou demais alguém que foi protagonista de casos de corrupção absolutamente escabrosos, né? E a denúncia dele meio que atendia a expectativa de quem queria ouvi-la, né? Parecia dizer o que o interlocutor pretendia que ele dissesse, coisas inclusive de difícil comprovação. Então, é uma delação premiada bastante questionada. De outro lado também, sobre essa solução que ele propôs à Justiça para ficar monitorado por câmeras de vigilância, a Superintendência dos Serviços Penitenciários informou que, ao contrário do que foi afirmado pela defesa do Lúcio Funaro nessa questão, a CESIP tem, sim, bastante tornozeleiras eletrônicas disponíveis, mais de 200 unidades, poderiam muito bem ter sido utilizadas no caso de Lúcio Funaro, mas ele criou aí essa confusão para tentar se livrar da tornozeleira e se livrou. Em outros casos importantes também, o Ministério Público Federal pediu a pena de 78 anos de cadeia para o ex-deputado Henrique Eduardo Alves. Para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a Força Tarefa quer 386 anos de prisão só pelo esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. A pena consta das alegações finais apresentadas à Justiça Federal sobre a Operação Sepsis, que investiga desvios do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia, administrado pela Caixa Econômica Federal. O documento inclui mais 3 acusados, entre eles Fábio Cleto. Para os investigadores, Eduardo Cunha infiltrou o executivo na Caixa Econômica Federal, na vice-presidência de fundos de governo e loterias, para viabilizar o desvio de dinheiro. Cunha está preso desde outubro de 2016, acusado de receber propina de contratos de exploração de petróleo na África e por ter contas na Suíça, usadas para lavagem de dinheiro. Por esses crimes, ele já foi condenado a 15 anos de prisão. Já o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, também do MDB, foi preso em junho de 2017, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, em Natal. A Força-Tarefa quer 78 anos de cadeia para o político. E aí chama a atenção, Cláudio Berto, mais 300 anos para Eduardo Cunha, na prática ele não pode cumprir mais de 30, né? Exatamente, sem contar que para que ele cumpra, se eventualmente essa pena for atribuída e para que ele a cumprisse, ele teria que viver 5 vezes ou 6 vezes a vida que teve, aliás, uma vida criminosa que teve e que por isso o levou à cadeia, né? O que a gente fica imaginando, né, Rodrigo, é que se o Eduardo Cunha, embora tenha sido um protagonista importante em todo esse esquema de corrupção, sobretudo nos governos do Partido dos Trabalhadores, se ele merece, a juízo do Ministério Público Federal, uma condenação de 386 anos de cadeia, eu fico imaginando qual que seria a condenação mais adequada a juízo do Ministério Público para o chefe da quadrilha, como foi citado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda muita coisa pela frente, né? E olha, a seguir, a Justiça do DF proíbe vaquejadas. A multa por descumprimento pode chegar a 50 milhões de reais. Você acompanha logo mais aqui no Band Cidade.